Vamos lá, pessoal, vamos para a parte 4. O que veremos aqui nessa parte 4? Guerra de nações, falsos ungidos, terremotos, sinais nos céus. Agora, pessoal, nós voltamos ao texto, vamos regressar. Lembra que a gente tinha parado lá no versículo 3, em Mateus, em Lucas também no comecinho, depois nós pulamos e agora vamos regressar. Por que regressamos ao versículo 4, por exemplo, no livro de Mateus? Porque estamos lendo contextualmente. E esses acontecimentos que eu vou ler agora seriam depois da morte dos apóstolos, evangelho pregado, o evangelho do reino pregado a todas as nações, e a destruição do templo e a diáspora judaica, que aconteceu no ano 135. Então, as coisas que aconteceram antes nós já lemos. Vou dar uma base para vocês. Em Lucas 21:12 diz assim: mas antes de todas essas coisas, que coisas? A que nós vamos ler agora. Vos hão de prender e perseguir, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres e conduzindo-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Lembra disso daqui, pessoal? É por isso que nós pulamos, de um determinado versículo para outro. Por causa disso. Porque o próprio texto nos diz aonde nós temos que seguir. Isso você só descobre quando você lê contextualmente e os 3 capítulos paralelamente, um com o outro. Antes de que coisas? Do que vamos mostrar agora. Guerras de nações, enganadores, terremotos, fomes e pestes, tá? Antes de iniciar aqui, pessoal, eu quero mostrar que eu sei que houveram sinais nos céus no primeiro século. Por que eu quero mostrar isso, antes de iniciar a leitura? Porque eu tenho vários amigos preteristas completos, e eles acham que todo mundo é ignorante. Porque quando você fala da vinda de Jesus, aí eles querem espiritualizar, falam sinais nos céus ali, já ocorreram no primeiro século e etc. Eu sei, inclusive eu vou deixar claro na vinda de Jesus, quando ele fala do sol, da lua, das estrelas, ali é apenas um sinal de que é mudança de reino, tá bom? Só que no texto bíblico aqui vai ter também sinais nos céus de forma literal, não estou falando da lua, do sol, das estrelas, tá? Antes de tudo, eu vou mostrar que no primeiro século, pessoal, houveram sinais nos céus. Por que eu vou mostrar? Porque senão um preterista começar a acompanhar os meus vídeos, ele vai falar, olha, ele omitiu o que Flávio Josefo e os historiadores falam que ocorreram sinais nos céus. Inclusive os preteristas usam isso como sendo a vinda de Jesus. Não, a vinda de Jesus em 70 são aqueles sinais no céu que Flávio Josefo descreve. Só que também não vai bater, porque isso ocorre antes do ano 70 e antes de se iniciar a guerra. Correto? Vamos ler aqui a citação de Flávio Josefo. Guerra dos Judeus. Assim também, antes da revolta e antes das perturbações que precederam a guerra, quando o povo estava reunido para a festa dos pães asmos, no 8º dia do mês Xântico, à 9ª da noite, uma luz tão grande brilhou ao redor do altar e do templo, que parecia ser dia claro, e isto continuou por meia hora. Continuação. Depois da festa, no 21º dia do mês Artemis, apareceu um fenômeno prodigioso e incrível, pois antes do pôr do sol foram vistos no ar carros e tropas de soldados em armaduras, correndo entre as nuvens e cercando as cidades. Outro sinal. Além disso, na festa chamada Pentecostes, quando os sacerdotes entraram à noite no templo, disseram que sentiram primeiro um movimento e um estrondo. E depois ouviram uma voz como de uma grande multidão, dizendo, retiremo-nos daqui. Aqui a gente tem a citação de Flávio Josefo. O Josefo usa o calendário judaico macedônico. Mês Xântico, que é Nissan, corresponde a março e abril, festas dos pães asmos é a Páscoa judaica. Isso daqui acontece por volta de 66 depois de Cristo, um pouco antes da guerra. Então o preterista que pega isso daqui e fala que é a vinda de Jesus, ele está errado. Então Jesus veio em 66? Tá vendo como não bate?
Também no contexto imediatamente anterior à guerra, né, que é o contexto histórico geral, esses sinais ocorreram, anterior à guerra, esses sinais ocorreram pouco antes da primeira guerra judaico-romana, entre 66, antes da destruição de Jerusalém em 70. Ou seja, aqui já se refuta a teoria do preterismo, né? Eles falam, não, aqueles sinais ali da espada e que eles falam também da espada que ficou 1 ano no céu. Isso daqui é a vinda de Jesus, não é? Isso aqui ocorre antes da guerra, correto? Outro ponto é que isso foge dos sinais, pessoal, que serão descritos daqui para frente. Pois esses sinais remetem guerras entre várias nações, acompanhadas de terremotos em vários lugares e grandes sinais em todos os lugares, não só apenas em Jerusalém. Então eu não posso pegar esse relato de Flávio Joséfo e falar que é o cumprimento do sermão profético. A gente viu, eu fui honesto o suficiente, mostrei os cumprimentos históricos, etc. Só que tem coisas no sermão profético que vão ultrapassar o primeiro século. Inclusive, já ultrapassou, né? A diáspora judaica ela acontece no século II depois de Cristo, no ano 135 com Adriano. Ok? Agora nós vamos para a leitura.